Provérbios é muito conhecido. Ele foi escrito, a sua grande maioria, a sua grande parte, escrita por Salomão, considerado o homem mais sábio da face da terra. O versículo que nós vamos neste capítulo, ele não é escrito por Salomão, ele é escrito por Arguro, mas ele nos traz uma sabedoria muito grande, uma prática para as nossas vidas. A Bíblia Sagrada, ela tem palavras que são teóricas e tem palavras que são práticas, e toda a Bíblia, ela é aplicável às nossas vidas. E o que me chama a atenção no livro de Provérbios é que ele é 99% prático. É você ler e praticar o que está escrito nele. Não precisa de muita interpretação, não precisa de muita sabedoria, de muito conhecimento, porque ele é um livro que transmite sabedoria e transmite prática para as nossas vidas. Vamos ler, irmãos. Provérbios capítulo 30, versículo de número 18 e 19. Que nos diz assim: há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no mar e o caminho do homem com uma donzela. Irmãos, podem tomar seus assentos. Eu já falei para os irmãos, o capítulo 30 do livro de Provérbios, ele é escrito por Arguro. Nós não temos muitas informações de quem foi Arguro, nós não temos muitas informações da influência dele na cultura e na sociedade israelense da época, mas soubemos que as palavras que ele escreveu vieram para a Bíblia Sagrada, vieram para o livro de Provérbios, porque são palavras de sabedoria. E como eu já falei para os irmãos aqui, são palavras praticáveis, são palavras que nós podemos praticar em nossas vidas e que têm o poder e a capacidade de mudar as nossas vidas. A palavra que nós lemos aqui nos fala de caminho. Arguro começa no versículo 18 dizendo que há 3 coisas que são maravilhosas, que ele entendia, que para ele haviam 3 coisas que eram maravilhosas, e uma quarta a qual ele nem conseguia compreender de uma forma ampla, de uma forma total. E Arguro, ele vai nos falar de caminho. E quando a Bíblia Sagrada, ela nos fala de caminho, um dos significados de caminho no dicionário hebraico, ele significa curso de vida, ou modo de ação, padrão de vida. Então o que Arguro está falando aqui? Em Provérbios capítulo 30, versículo 19, Arguro começa a falar de caminho e ele diz que a primeira coisa que ele vê como algo maravilhoso é o caminho da águia no céu. E falando de caminho, de padrão de vida, falando de curso de vida, falando de modo de ação. A águia, ela é muito citada na Bíblia Sagrada, ela é citada várias vezes e ela é usada como exemplo para vários ensinamentos. E Arguro aqui está dizendo que ele observou e achou que era algo maravilhoso o caminho da águia no céu, a conduta da águia no céu, o curso de vida representado pela ação de uma águia voando. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para esse versículo, o que eu consigo entender, o que eu consigo ver dentro desse versículo, é que Arguro está dizendo que uma das coisas que ele acha maravilhosa, o fato de a águia voar, ele está falando de proximidade com Deus. Arguro está falando de alguém que vive uma vida de proximidade e de intimidade com Deus. Um dos fatos da águia ser tomada como exemplo para vários ensinamentos é o fato da águia ser um dos pássaros da sua espécie que consegue voar mais alto, que consegue voar mais alto no céu, mais próximo do céu, mais próximo das nuvens. Um dos fatos também que nos chama a atenção é porque a águia, ela é um animal predador, ela é um animal caçador.
e ela é perita naquilo que ela faz, ela é perita no seu modo de viver, no seu modo de agir, no seu padrão de vida. Dificilmente você vai ver uma águia caçando e errando o bote na hora de pegar a sua caça, simplesmente pelo fato dela voar mais alta do que os outros predadores da natureza. Concede à águia uma capacidade de ter um ângulo de visão mais amplo, um campo de visão mais amplo, o que concede à águia também a condição de planejar muito melhor os seus ataques, os ataques que ela faz. Por quê? Porque ela está voando mais alta, ela está numa condição mais favorável àquilo que ela vai fazer, ela está numa condição mais favorável para a ação que ela precisa tomar, para a ação que ela precisa fazer para garantir a sua caça. Irmãos, se olharmos no lado espiritual, nós entendemos desde quando alguém se converte, desde quando alguém aceita Jesus, passa a ler a Bíblia Sagrada, ele passa a entender que ele precisa ter uma proximidade de Deus, ele precisa viver mais perto de Deus, ele precisa viver buscando mais e mais de Deus para a sua vida, porque quanto mais de Deus tivermos nas nossas vidas, mais alto nós vamos voar. Quanto mais de Deus nós tivermos na nossa vida, maior vai ser o nosso campo de visão. Quanto mais de Deus nós tivermos na nossa vida, maior vai ser a nossa capacidade de observar aquilo que está à nossa volta, de observar aquilo que está à nossa frente e tomarmos decisões corretas na nossa vida. Amém. Como eu falei para os irmãos no início, a Bíblia ela é teórica e ela é prática, porque ela não é um livro somente espiritual, mas ela também é um livro prático, que praticando nas nossas vidas, ela facilita a nossa maneira de viver, ela facilita o nosso modo de vida, ela facilita as situações que vamos enfrentar nas nossas vidas. Amém. Porque na grande maioria das vezes, na grande maioria dos momentos em que vivemos, vamos estar vivendo momentos de dificuldade, momentos de problemas, momentos de lutas, e são nesses momentos em que nós precisamos tomar uma ação correta, é que nós precisamos andar por um caminho certo, é que nós precisamos ter um curso de vida, um modo de ação correto, para que não venhamos sofrer, para que não venhamos perder a fé, para que não venhamos padecer, para que não venhamos ser castigados pela falta de sabedoria. E o que Agur está dizendo aqui, que ele acha maravilhoso o caminho que a águia faz do céu, que ele acha maravilhoso o curso de vida daquele animal, que ele acha maravilhoso o modo de agir da águia. E irmãos, nós precisamos tomar isso de exemplo nas nossas vidas. Quantas decisões equivocadas nós tomamos nas nossas vidas, simplesmente pelo fato de não estarmos perto de Deus, de não estarmos buscando a Deus com um coração verdadeiro, com uma entrega real, com um coração realmente voltado para Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que no decorrer da sua vida, você conversando com ela, você vai ver ela dizendo que casou com a pessoa errada, que teve uma carreira na sua profissão, uma carreira profissional errada. Quantas pessoas a gente conversa que eles falam de decisões erradas que tomaram em suas vidas, de caminhos errados que eles tomaram em suas vidas, e muitas das vezes isso acontece por falta de intimidade com Deus, porque se tivermos intimidade com Deus, o nosso campo de visão ele é ampliado. Amém. Aquilo que está à nossa frente passa a ser mais claro para nós. Amém. Porque muitas das vezes, aleluias, se você estiver afastado de Deus e estiver voando muito baixo,
Você pode estar com o teu olhar focado para alguma coisa que você quer, mas você não vai estar vendo o predador que está à tua volta, tentando tirar a tua vida, tentando tirar a tua paz, tentando tirar a tua alegria. Agora, quanto mais perto você está de Deus, quanto mais alto você estiver voando, maior é o teu campo de visão. E não só você vai conseguir focar naquilo que você quer, mas você vai conseguir olhar os perigos que estão à sua volta. Porque muitas das vezes, irmãos, nós vamos entrar em caminhos, nós vamos tomar decisões que vão trazer riscos para as nossas vidas. Salomão, no próprio livro de Provérbios, ele escreve dizendo: há caminhos que para o homem parecem caminhos bons, mas que no final dão em caminhos de morte. Quantas pessoas tomam decisões erradas? Quantas pessoas entram por caminhos errados? E nas nossas vidas nós estamos diariamente tomando decisões, porque nós decidimos se vamos servir a Deus ou não. Quando você se levanta de manhã, você decide se você vai trabalhar ou vai ficar em casa. Porque apesar de ter prejuízo se você não for trabalhar, você tem uma escolha de ficar em casa, a escolha é sua. Nas nossas vidas, a escolha é nossa. Todos os dias nós tomamos decisões, e muitas das vezes, ou a maioria das vezes que tomamos decisões erradas, que sofremos por tomar decisões erradas, é porque a nossa visão estava limitada, apenas aquilo que nós queríamos alcançar, e não estávamos vendo aquilo que estava no nosso entorno, não estávamos vendo aquilo que estava à nossa volta. Um ser humano, uma pessoa normal, ela nasce e até os 20 anos da sua vida, dentro da sociedade que vivemos, até os 20, 25 anos da sua vida, ela toma as decisões mais importantes da sua vida, porque ela toma a decisão da carreira que ela vai seguir profissionalmente, ela toma a decisão da cidade que ela vai morar, ela toma a decisão da pessoa com quem ela vai casar, ela toma a decisão da religião que ela vai seguir. E se a pessoa tomar essas decisões erradas, ela leva um prejuízo e provavelmente ela leva um sofrimento para o resto da sua vida. Na sociedade em que estamos vivendo, as pessoas às vezes podem te dizer: mas se você casar e der errado, você se separa e casa com outro, não tem problema, isso é normal. Pode ser normal para esta sociedade, mas cada pessoa que toma uma decisão errada e que precisa consertar aquela decisão, ela carrega marcas, ela carrega dor, ela carrega sofrimento, ela carrega um sinal em si que nunca vai lhe abandonar. Quantas pessoas são frustradas na sua vida profissional simplesmente porque tomaram uma decisão errada lá na adolescência, não quiseram pagar um preço que era necessário pagar, não quiseram tomar um caminho que era necessário ser trilhado. E a Argura aqui está dizendo: é maravilhoso observarmos a maneira que a águia voa, o caminho que a águia toma, a maneira de viver da águia. Por quê? Porque ela voa nas alturas, e nós precisamos tomar esse ensinamento para as nossas vidas, vivermos o mais próximo de Deus possível. Amém. O mais próximo de Deus possível, porque isto sim fará diferença nas nossas vidas. Glória a Deus. Existem pessoas, e eu conheci pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever, nunca estiveram numa escola, e você olha para a vida deles, eles tinham uma vida que tinha muito mais acerto do que erro. Você podia olhar para ele e dizer: olha, aquele homem não é um homem sábio aparentemente, mas você olha para o caminho da vida dele, você olha para as decisões que ele tomou, e você vê que ele tinha muito mais sabedoria do que muitas pessoas que têm instrução, mas não têm sabedoria. Aleluias. Glória a Deus. Outro fato que é incrível nós olharmos na vida de uma águia, é que a águia é um dos poucos animais, segundo alguns historiadores, que ela consegue passar por uma renovação. Quando ela está envelhecendo, ela consegue passar por uma renovação para viver ainda mais alguns anos. E irmãos, quem vive perto de Deus,
tem o prazer de experimentar esta verdade, este princípio para a sua vida. Porque a Bíblia Sagrada nos diz, no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 19, Isaías nos diz: mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como as da águia, correrão e não se fadigarão, caminharão e não se cansarão. Por quê? Porque confiam no Senhor, porque estão vivendo próximo de Deus, porque escolheram viver um caminho de busca incessante pela presença de Deus, pela misericórdia de Deus, pela sabedoria que vem dos céus. No livro de Tiago, ele vai nos dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não lhe lança em rosto. Pede crendo, confiando, e lhe será dado. Então não há desculpa para vivermos uma vida tomando decisões erradas. Não há desculpa para escolhermos caminhos que levam para caminhos de morte, que são caminhos de morte. Porque uma vez que conhecemos a Deus, uma vez que nós entendemos que podemos nos aproximar de Deus, podemos viver perto de Deus, podemos viver uma vida de busca da presença de Deus, aleluias, nós entendemos, nós soubemos que Deus, Ele dá sabedoria a todos quanto lhe pedem. Amém. Então nesta noite, o que a palavra de Deus nos diz é que para tomarmos decisões corretas na nossa vida, para evitarmos sofrimentos na nossa vida, para vivermos de uma maneira sábia, precisamos viver uma vida de busca da presença de Deus para as nossas vidas. Glória a Deus. Porque quando você estiver cansado, quando você estiver desanimado, quando você estiver achando que não tem mais chance, não tem mais saída, não tem mais força para continuar na caminhada, você vai olhar para a Bíblia e vai ver Isaías te dizendo: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Os que confiam no Senhor vão caminhar e não vão se cansar. Amém. Os que confiam no Senhor vão correr e não vão se fadigar. Amém. Porque é do Senhor que vem a nossa força. Glória a Deus. Aleluias. Irmãos, às vezes nós podemos pensar que uma vida de proximidade com Deus, de busca a Deus, é uma vida difícil de ser vivida, mas a Bíblia não nos mostra isso. Se você olhar para a vida de Abraão, ele era um homem próximo de Deus. Abraão era um homem que buscava Deus. Abraão, segundo o livro de Tiago, no capítulo 2, no versículo 23, Tiago diz que Abraão era amigo de Deus. E você imagina uma pessoa que tem este título, um homem que era amigo de Deus. Abraão era aquele homem que, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus não consegue esconder de Abraão aquilo que ia fazer, de tão próximo que Abraão era de Deus. Porque Abraão olhou para os anjos, Abraão olhou para o Senhor e conseguiu ver aquilo que eles iam fazer sem eles contarem nada, de tão próximo que Abraão era de Deus. Só que Abraão, ele não vivia uma vida de santo em cima de um pedestal, que não tocava em nada para se contaminar. Não. A Bíblia Sagrada, ela vai nos mostrar que Abraão, ele tinha várias falhas, ele tinha vários defeitos, ele tinha muitos problemas na sua vida. Abraão era um homem que tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, mas que ficou ansioso e não soube esperar por essa promessa, e acabou tomando a sua serva para ter um filho para a sua serva, e acabou trazendo atrasos para o plano de Deus na sua vida. Abraão era um homem que era amigo de Deus, mas quando ele desce para o Egito e fica com medo de perder a sua vida, ele combina com a esposa de mentirem e dizerem que ela era sua irmã. Abraão tinha erros, Abraão tinha falhas. Por quê? Porque ele era ser humano igual a nós. Ele tinha falhas como nós temos falhas. Ele tinha erro como nós temos erro. Só que Abraão, ele era considerado amigo de Deus, porque quando ele buscava Deus, ele buscava com uma inteireza de coração. Abraão era um homem que sabia reconhecer as suas falhas
e pedir perdão a Deus de todos os erros que ele havia cometido. Então, irmãos, não há desculpa. Qualquer um de nós, mesmo com falhas, mesmo com erros, mesmo passando por dificuldades, por provas, podemos sim nos aproximarmos de Deus. Podemos sim viver como a águia, voando lá nas alturas, próximo de Deus, com uma ampla visão, vendo tudo que está à nossa volta, não estando focados só naquilo que queremos, mas estando olhando tudo aquilo que está ao nosso derredor. Arguro, quando ele fala do caminho da águia, e ele continua falando no versículo 19, dizendo que ele também observou o caminho da cobra na penha, ou o caminho da serpente nas pedras. E o que seria o caminho da serpente nas pedras? O caminho da serpente nas pedras seria o caminho da prudência. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia Sagrada pega também a serpente para usar de exemplo de prudência. Jesus, quando está falando aos seus discípulos, e está enviando os seus discípulos ao mundo, Jesus diz aos seus discípulos: olha, vocês estão indo sendo enviados para o meio de lobos, por isso vocês sejam simples como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Jesus está dizendo: não deixem a simplicidade de lado, mas usem da prudência. Amém. E aqui Arguro está observando o caminho da serpente na pedra, ou o caminho da prudência, e é o caminho que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Se nós olharmos para trás, irmãos, quantas as vezes nós tomamos decisões erradas por não sermos prudentes? Quantas das vezes nós tomamos decisões erradas porque estávamos focados somente naquilo que os nossos olhos podem ver? Uma das coisas que chamam a atenção numa serpente é que a serpente ela não usa só os seus olhos para lhe guiar. Segundo os biólogos, segundo os estudiosos, eles dizem que o fato da serpente colocar a língua para fora da sua boca é para captar a química que está no ar, as diferenças químicas que tem no ar. E aí ela consegue não somente se guiar pela sua visão, mas se guiar também por aquilo que ela sente que está à sua volta. E, irmão, ser prudente não é viver somente por aquilo que vimos, mas ser prudente também é nós termos a capacidade de sentir aquilo que nos rodeia, o perigo que está à nossa volta, o perigo de tomar certas decisões, o perigo de entrar em certos caminhos. E isto é viver de uma forma prudente. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Quantas das vezes enfrentamos dificuldade por não sermos prudentes? Quantas vezes? Quantas vezes vimos pessoa que às vezes compra um carro que não pode pagar e passa por muita dificuldade a seguir? O que é isso? Falta de prudência. Compra uma casa que está além das suas capacidades e vai viver uma vida de dificuldade. O que é isso? Falta de prudência. Quantas pessoas que às vezes por nada largam um emprego e dizem: eu vou procurar outro, eu não quero mais, isso não serve para mim, e às vezes não consegue algo nem perto daquilo que ele tinha. O que é isso? Falta de prudência. Pessoas que muitas das vezes se deixam guiar pelas suas emoções, se deixam guiar por aquilo que os olhos veem e ele sente na sua alma. Mas nós não podemos nos guiar só por aquilo que nós vimos, nós temos que nos guiar por aquilo que está à nossa volta, que conseguimos sentir. Porque às vezes tu não está vendo o perigo, tu está sentindo o perigo, mas porque você não está vendo, tu continua naquele caminho e acaba passando por dificuldades, por problemas que você não precisava passar. A Bíblia, irmãos, ela nos traz um exemplo muito bonito, um exemplo de muita prudência, de uma mulher chamada Abigail. Abigail, ela era mulher de um homem chamado Nabal. E a Bíblia vai nos dizer que quando Davi andava com seus exércitos, no tempo que Davi ainda fugia de Saul,
Houve um dia que Davi resolveu ir até a casa de Nabal para se alimentar e alimentar o seu exército. E ele manda mensageiros até Nabal para prepararem o lugar em que eles iam ficar, para preparar o alimento que eles iam se alimentar. E a Bíblia vai nos dizer que este homem chamado Nabal, que o significado do nome dele, o significado do nome Nabal é tolo. Este homem chamado Nabal, ele expulta os mensageiros enviados por Davi, e a decisão que ele toma é mandar uma mensagem para Davi dizendo: tu não és bem-vindo aqui, porque eu não vou alimentar um vagabundo fugitivo. E o que acontece depois disso é que Davi, com todo o seu exército, resolvem ir até a casa de Nabal e destruir toda a família de Nabal. Por quê? Porque ele não teve prudência, porque ele não teve a capacidade de olhar e saber que do outro lado estava o exército e ele era um homem só. Ele era um homem só que achava que podia enfrentar um exército. Ele era um homem só que achava que podia falar qualquer coisa, dizer qualquer coisa, e o exército inteiro ia ficar quieto para ele. Só que naquela casa havia uma mulher chamada Abigail, uma mulher que era prudente, uma mulher que, quando soube que Davi estava vindo com o seu exército para destruir a sua casa, ela pegou mantimentos, ela pegou alimentos, ela coloca em cima de um animal e ela vai de encontro a Davi. E quando ela se encontra com Davi, ela não chega toda prepotente, toda arrogante, mas ela chega humilde, se curvando, reconhecendo os erros do marido, reconhecendo a falta de prudência do seu marido, trazendo alimentos, trazendo providência. Para quê? Para acalmar a ira daquele exército, para acalmar a fúria daquele exército. E sabe o que aconteceu, irmãos? Davi não destruiu aquela família. O exército de Davi não foi adiante. Por quê? Porque eles encontraram uma pessoa prudente. Amém. E quando eles encontraram uma pessoa prudente, eles viraram as costas e voltaram. E agora não era um exército contra um homem, mas era um exército contra uma mulher. Uma mulher prudente, uma mulher que usou de prudência, uma mulher que andou no caminho da prudência, que evitou a destruição da sua casa, a destruição da sua família, a destruição do seu lar. Se não andarmos pelo caminho da prudência, irmãos, corremos o risco de muitas das vezes trazermos destruição sobre a nossa vida, destruição sobre a nossa família, destruição sobre o nosso lar. Precisamos aprender a andar no caminho da prudência, não simplesmente aquilo que os nossos olhos veem, mas aquilo que a gente consegue sentir, a química do ambiente. Aleluias. Abigail, ela não viu o exército vindo lá da casa dela, não, mas ela soube: olha, Davi vem aí com o seu exército. E ela já imaginou um homem com um exército que já havia lutado e vencido muitas e muitas batalhas. Ela tinha toda a capacidade de destruir a sua casa. E ela sabia que ela era casada com um tolo. Ela era casada com Nabal, com um homem tolo, com um homem que falava demais, que não media suas palavras, que não olhava para a sua capacidade. Mas ela sabia que se ela fosse prudente, ela poderia desviar a destruição que estava vindo sobre o seu lar. Pode ser que nesta noite você esteja enfrentando dificuldades, lutas e problemas. De repente, nesta noite, pode ser que esteja um exército vindo contra você, contra a sua família, com sede de destruição. Mas nesta noite, se você escolher seguir o caminho da prudência, você vai ver que Deus, Ele é poderoso para agir na tua vida. E não importa o tamanho do exército que está vindo, não importa, aleluia, a fama do guerreiro que está vindo, se você agir com prudência, você vai evitar a destruição, a dificuldade e a luta sobre a tua vida. Irmãos, Agur, ele fala do caminho da águia do céu, ele fala do caminho da cobra na penha, e agora ele fala o caminho do navio no meio do mar. Irmãos, o caminho do navio no meio do mar, ele simboliza, ele
representa o caminho da coragem, porque este é um caminho que também nós precisamos trilhar na nossa vida, o caminho da coragem, principalmente nos dias em que vivemos, porque se você não tiver coragem, você se tranca dentro da tua casa, entra para baixo da tua cama e vai chorar todo depressivo, achando que nada dá certo para ti, achando que tudo dá errado, que ninguém te ama. É preciso tomarmos o caminho da coragem e vivermos, trilharmos o caminho da coragem. Se você observar o navio ele anda no meio do mar, muitas das vezes numa tempestade, que as ondas são muito mais altas que ele. O navio anda no meio do mar, na tempestade, que muitas das vezes as ondas passam por cima dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu aprendi, estudando esta palavra, eu aprendi um fato. O navio, quando ele está no meio do mar, enfrentando uma tempestade, enfrentando as ondas, ele não pode virar o seu curso para voltar para trás, porque se ele virar o seu curso para voltar para trás, e uma onda atingir ele pela sua lateral, esse navio, ele vira, e todos os que estão dentro dele acabam perecendo. A maneira de um navio enfrentar uma onda é de frente. Não importa o tamanho da onda, o navio vai enfrentar esta onda de frente. Amém. Não importa se vem uma onda após a outra e parece que as ondas vão desmanchar o navio, não importa. O navio enfrenta a onda de frente, porque se ele se virar para fugir, é a sua destruição. Nós precisamos tomar este caminho da coragem, este caminho de coragem nas nossas vidas, porque muitas das vezes nós passamos por dificuldades e até por momentos de muita tribulação, porque nós tentamos fugir daquilo que está vindo, tentamos escapar daquilo que está vindo em nossa direção. A onda ela se levanta em direção ao navio, mas o navio não foge, ele enfrenta de frente. E nas nossas vidas nós precisamos tomar esse caminho e termos este entendimento que as dificuldades vão vir, que as ondas vão se levantar, mas nós temos que enfrentar todas essas dificuldades de frente. Amém. Não é fugindo, não é se virando para correr. Quando Deus chama Josué e coloca Josué na frente do povo de Israel, a palavra de Deus para Josué foi: seja forte e corajoso. Amém. Seja forte e corajoso. E esta é a palavra de Deus para as nossas vidas. Seja forte e corajoso. Vai vir luta? Vai. Seja forte e corajoso. Vai vir dificuldade? Vai. Seja forte e corajoso. Vai vir problemas? Vai. Mas faça igual o navio, enfrenta os problemas de frente. Amém. Então, não tenta fugir, não tenta voltar para trás, porque se você voltar para trás, você acaba correndo o risco de ser destruído. Enfrenta de frente, porque a palavra de Deus para Josué era: seja forte e corajoso, não pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Aleluia. E um dos grandes exemplos de coragem, irmãos, é exatamente o rei Davi. Davi, quando ele começa a sua vida militar, ele não tinha enfrentado nenhuma peleja, ele não tinha passado por um treinamento do exército, ele não tinha nenhuma experiência no campo de guerra. Ele havia vencido o urso, havia vencido o leão, mas ele não tinha experiência no campo de guerra. Só que quando ele chega lá para levar mantimentos para os seus irmãos, e ele olha, e do outro lado tinha um gigante, afrontando o povo de Israel, e dizendo que ele era mais forte que o povo de Israel, que ele era mais forte que o Deus de Israel, que ele sim é que era corajoso, que era valente, que tinha capacidade, e que não existia homem nenhum para guerrear com ele. Davi, que era um homem de baixa estatura, Davi, que ainda era considerado menino, toma o caminho que nenhum dos outros soldados do exército de Israel tinha tomado, o caminho da coragem. Davi olha aquilo e ele diz: não, pera um pouquinho, existe um Deus em Israel. Amém. E eu sirvo a este Deus de Israel. E não importa o tamanho do gigante, se ele tem 3 metros, 4 metros, não importa, não interessa. Não interessa as armas que ele usa.
Eu vou contra ele com uma funda. Ele pode estar mais bem armado, mais bem equipado que for, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E nesta noite, tome o caminho da coragem. Se a luta se levantar, se a dificuldade vier, se as ondas se levantarem, você olha para tudo isso e diga: eu vou enfrentar em nome do Senhor dos Exércitos, porque é este Senhor que eu sirvo. Não importa o tamanho da onda, não fuja, enfrenta de frente. Enfrente com coragem, porque o Senhor é contigo. Esta é a palavra de Deus para Josué, é a palavra de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então enfrente a dificuldade de frente, enfrente a luta sem fugir, porque o Senhor é contigo. Amém. Para encerrarmos, Argur fala do quarto caminho. Ele fala do caminho da águia no céu, ele fala do caminho da serpente nas pedras, ele fala do caminho do navio no mar, e ele fala do caminho do homem com uma donzela. E o que é este caminho? É o caminho da pureza. E não estou aqui falando de uma pureza física, mas estou aqui falando de uma pureza de caráter. Porque muitas pessoas às vezes podem até ter uma pureza física e uma pureza aparente, mas o seu caráter não são nada puras. E o que a Bíblia nos ensina, que Provérbios, se você ler Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31, você vai ver que uma das coisas que Provérbios mais nos fala é o fato que precisamos ser puros no nosso caráter. Jesus cansou de falar isso para os seus discípulos, ser puro no seu caráter. Por que, irmãos? Porque se não tivermos caráter, não adianta carregar uma Bíblia debaixo do braço. Se não tivermos caráter, não adianta ter uma carteirinha de membro. Se não tivermos caráter, não adianta dizer: eu sou cristão há 30 anos, não adianta de nada. Se você, se eu, se qualquer pessoa não tiver caráter. E o que Argur aqui está ensinando é a tomarmos o caminho do caráter, porque o caráter ele vai nos manter firme no meio das dificuldades e das lutas. Se você olhar para a Bíblia Sagrada e olhar os exemplos da Bíblia Sagrada, você vai ver o exemplo de um jovem chamado José. Enfrentou tudo quanto é dificuldade que você imagina, odiado pelos irmãos, vendido pelos irmãos como escravo, levado como escravo para o Egito, ficou na casa de Potifar, acusado falsamente pela mulher de Potifar, passou anos e anos na prisão, na casa do faraó. Quando ele sai da prisão, para cumprir o plano de Deus e governar sobre o povo do Egito, ele tem a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, e ele não se vinga, porque ele tinha caráter. Quando a esposa de Potifar foi tentar ter um relacionamento com José, ele tinha a oportunidade de se relacionar com aquela mulher. Isso traria, de repente, benfeitorias para ele. De repente ele seria tratado de uma maneira diferente dos outros escravos. Só que José, ele tinha caráter. E quando nós temos caráter, quando nós andamos no caminho do caráter, vão vir as dificuldades, vão vir as lutas, vão vir as provas, vão vir as tentações. Só que quando a pessoa segue o caminho do caráter, pode vir a tentação que for, se ele é uma pessoa que tem um caráter puro, um caráter limpo, um caráter verdadeiro, pode ser a maior tentação que for, ele olha para tudo aquilo e diz: não, eu sirvo a um Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que vai julgar todas as coisas. Então Argur nos ensina a tomarmos esses 4 caminhos para a nossa vida. O caminho da proximidade com Deus, que é o caminho da águia. O caminho da prudência, que é o caminho da serpente. O caminho da coragem, que é o caminho do navio. E o caminho da pureza de caráter. Se nós tivermos esses 4, seguirmos esses caminhos na nossa vida, se nós tivermos
tomarmos isto como exemplo de um curso de vida, de um modo de ação, de um padrão de vida, se tomarmos isto como padrão para as nossas vidas, vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter problema, vai ter provação, vai ter tentação, mas nós não vamos sair feridos, nós não vamos sair sangrando, nós não vamos sair desanimados, pelo contrário, nós vamos renovar as nossas forças, nós vamos correr e não vamos nos cansar, nós vamos caminhar e não vamos nos fadigar. Por quê? Porque estaremos vivendo um padrão de vida de quem confia no Senhor. E eu te convido a se colocar de pé nesta noite. Eu falei para os irmãos no início, é uma palavra prática, é uma palavra que você pode olhar e dizer, não é muito espiritual, ela é sim, é extremamente espiritual. Porque se você tomar este versículo, e eu digo para você nesta noite, se você puder marcar este versículo na tua Bíblia, escrever no papel, cola no espelho lá da tua casa, se você praticar este versículo na tua vida, você vai ver que ela fará uma grande diferença na tua vida. Você vai viver uma vida de uma pessoa sábia. Você vai viver uma vida de alguém que busca Deus, que vive próximo de Deus. Você vai viver uma vida de alguém que tem prudência, de alguém que é corajoso para enfrentar as dificuldades, de alguém que vive sem se importar qual é a luta, qual é a provação, vive uma pureza de caráter. Eu te convido a inclinar a tua cabeça nesse momento. Aleluias. O Senhor, Ele está aqui nessa noite. Ele se faz presente em nosso meio. E Deus, esta noite, Ele traz uma palavra para nós. Aleluias. De repente, até o dia de hoje, você tem sofrido com decisões erradas que tu tomou na tua vida. De repente, até o dia de hoje, tu tem pagado o preço por decisões erradas que tu tomou na tua vida. Mas nesta noite, o Espírito do Senhor está te dizendo: tome o caminho correto, porque existem caminhos que para os teus olhos podem parecer caminhos bons, mas que no fim dão caminhos de morte. Deus nesta noite está te dizendo, Ele quer que você evite o sofrimento. Deus quer que você evite o sofrimento. Deus quer que você evite passar por dores desnecessárias, dores que você não precisa passar. Aprenda nesta noite que o Espírito Santo de Deus está falando a nós nesta noite. Aprenda a andar no caminho da prudência, a andar no caminho da coragem, a andar no caminho da pureza, a estar mais próximo de Deus, buscando mais a Deus, buscando mais de Deus, a cada dia buscando um pouquinho, e um pouquinho a mais, e um pouquinho a mais, porque é Deus quem vai acrescentando. Senhor, eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Senhor, eu sei que Tu falaste conosco nesta noite. Eu creio em Ti, Senhor, e creio que a Tua palavra não volta vazia. Eu sei, Senhor, que o Senhor está tratando com pessoas aqui nesta noite. E eu te peço, Senhor, que a Tua graça seja abundante sobre as nossas vidas. Senhor, Tu sabe que muitas vezes nós erramos, Senhor. Muitas vezes tomamos decisões erradas, Pai. Muitas das vezes nós tomamos decisões que vão nos acarretar dor, vão nos acarretar sofrimento, vão nos acarretar dificuldade.
dificuldades, que estão em sofrimento. Senhor, eu sei que só o Senhor tem poder para curar as feridas que foram feitas. Eu te peço, nesta noite, cura as feridas que foram feitas. Cura as feridas daquela pessoa que viveu num casamento errado. Cura as feridas daquela pessoa que tomou uma decisão errada na sua vida profissional. Cura as feridas daquela pessoa que tomou uma decisão errada em sua vida e que de repente até o dia de hoje tem se culpado, tem se martirizado. Eu te peço nesta noite, Senhor, traga conforto, traga cura, traga transformação. Amém. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra. Eu te agradeço, Deus, pela tua bondade. E te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada jovem que está aqui nesta noite.